Oi pessoal, eu sou a Paula, professora aqui do curso online gratuito de Química. Bom, a gente viu na última aula, na introdução de Química Orgânica, algumas propriedades dos carbonos. Como a Química Orgânica é a química dos compostos do carbono, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação dessas cadeias, desses encadeamentos de carbono. A classificação dos carbonos é um pouco mais específica do que a classificação dessas cadeias. O que acontece? Quando a gente pega a classificação dos carbonos, a gente pode ver aqui do lado que tem 4 tipos. O primeiro tipo é quanto ao fechamento da minha cadeia. Se ela tem começo, tem fim, se não tem, como é que vai ser. O segundo tipo é quanto ao tipo de ligação. A gente vai analisar os tipos de ligação que estão acontecendo e assim classificá-la. O terceiro tipo é quanto à disposição dos meus átomos. O que está acontecendo com a minha cadeia? Será que ela está totalmente reta? Será que tem alguma coisinha para fora? O que está acontecendo? E o último tipo é quanto aos átomos que estão presentes. Será que só tem carbono? Será que tem coisas diferentes de carbono? Então, agora a gente vai ver individualmente cada um desses tipos. O primeiro tipo de classificação que a gente vai ver é o do fechamento. Tudo bem. Então, no fechamento existem 3 subtítulos: aberta, fechada ou mista. Quando a minha cadeia é aberta, ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. Ela começa, ela termina. Sempre. Quando a gente tem uma cadeia fechada, ela não começa e nem termina, ela é simplesmente um ciclo. Ela está sempre fechada. E no caso da mista, eu vou ter tanto ela fechada, como também alguma coisinha aberta junto a ela. Então, eu vou ter os 2 tipos juntos. Eu gostaria só de falar uma coisinha particular sobre a parte da cadeia fechada. No caso da cadeia fechada, a gente pode ter tanto ela fechada normalmente, com vários carbonos, ou com algumas características específicas, ou então, como mostra aquele anelzinho ali do lado. Eu vou ter uma cadeia fechada com 6 carbonos e com duplas intercaladas entre eles. Isso daí a gente chama de benzeno. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o benzeno mais pra frente. Mas só para definir. Quando é uma cadeia fechada, normal, como se fosse uma cadeia aberta, só que fechadinha, é uma cadeia fechada. Quando a gente tem o benzeno, a gente chama de aromático. Então, é bom deixar definido isso. Ela pode ser fechada desse jeito comum, ou ela pode ser fechada como um aromático. Na forma do benzeno, tem algumas especificações. Por exemplo, eu posso ter um único benzeno. Quando a gente tem esse único benzeno, a gente chama de mononuclear. Se acontece de ter vários anéis juntos, a gente chama de polinuclear. Tudo bem? Então tá. Essas são as especificações quanto ao fechamento da minha cadeia. O segundo tipo que a gente vai ver é quanto ao tipo de ligação que acontece nessa minha cadeia. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando a gente vai analisar a ligação, a gente está vendo a ligação entre carbonos. Porque a química orgânica é a química do carbono. Então, é sempre o que está acontecendo com os carbonos. Então, quando a gente analisa o tipo de ligação, é o tipo de ligação que acontece entre os carbonos. Quando, entre os meus carbonos, eu só tenho ligações simples, o que acontece? Eu vou ter mais hidrogênios. Quando a gente fala, eu estou saturada, eu estou cheia, isso quer dizer a mesma coisa na química orgânica. Uma cadeia carbônica saturada é uma cadeia orgânica cheia de hidrogênios. Então, saturada é quando eu tenho ligações simples, só ligações simples. Por quê? Porque daí ela vai estar cheia de hidrogênios. Quanto mais ligações duplas e triplas eu tiver, menos hidrogênios eu vou ter. Então, aí a gente vai chamar de insaturada. Então, quanto ao tipo de ligação, eu tenho a saturada, que é onde só tem ligações simples, e a insaturada, que é quando eu vou ter ligações duplas ou triplas. Eu queria fazer só um comentáriozinho sobre o tipo de ligações. Só para relembrar, ligações a gente vai analisar entre carbonos. Olha esse caso da observação que eu coloquei. A dupla está acontecendo entre o carbono e o oxigênio. Nesse caso, a minha cadeia carbônica não é insaturada. Por quê? A insaturação está acontecendo entre um carbono e um oxigênio. Ligações entre carbonos e carbonos são todas simples. Então, essa cadeia é saturada. Tudo bem? O terceiro tipo da classificação é quanto à disposição dos meus carbonos. Os meus carbonos podem estar organizados em uma linha reta
ou eles podem ter algumas ramificações. É como pensar numa árvore. A árvore tem os galhos para fora. A ramificação também é isso. São alguns carbonos que ficam para fora. Na minha cadeia normal, eu vou ter o quê? Eu tenho carbonos só primários e secundários. Pode reparar, cadeia normal sempre vai ter só carbonos primários ou secundários. Não quer decorar que é primário e secundário? É só ver que é reto. Não tem ninguém pendurado para baixo ou para cima. No caso das ramificadas, a gente vai ter carbonos terciários ou quaternários. Mas também, se você não quer decorar que é carbono terciário ou quaternário, é só ver se tem alguma coisinha para fora. Tenta fazer uma reta e ver se alguma coisa ficou para fora. Geralmente pode pôr o dedo, ver se alguém ficou para baixo, alguém ficou para cima, que fica mais fácil de visualizar. E a minha última classificação vai ser quanto aos átomos que estão presentes nessa cadeia carbônica. Se a gente pega uma cadeia carbônica, então vamos lembrar, cadeia carbônica é quando a gente tem a maior parte de elementos carbonos. E lembrando que também o hidrogênio é o melhor amigo do carbono. Então, todas as ligações que ele precisa completar, o hidrogênio está ali para fazer esse papel. Sempre que o meu carbono estiver ligado a um átomo diferente de carbono no meio da sua cadeia, a gente vai considerar isso como sendo um heteroátomo. Os principais heteroátomos que a gente tem são oxigênio, nitrogênio, enxofre e assim por diante, mas esses daí são os principais. Então, o que acontece? Se eu tiver um átomo diferente de carbono no meio da minha cadeia, entre carbonos, eu vou chamar aquilo de heteroátomo, e a minha cadeia carbônica, eu posso classificá-la como heterogênea. Se esse heteroátomo está fora da minha cadeia carbônica, ou se não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio, eu vou considerar como sendo homogênea. Aqui embaixo também coloquei um OBS, justamente para fazer a diferença de quando o heteroátomo está fora ou dentro da minha cadeia carbônica. Se o meu heteroátomo está dentro da cadeia carbônica, entre os carbonos, é heterogêneo. Só que olha aqui embaixo, ele não está entre carbonos, ele está fora. Nesse caso, como ele está fora, ele não está entre carbonos, então a minha cadeia vai ser considerada homogênea, tudo bem? Então aqui eu coloquei um exemplo. Vamos pegar esse exemplo e vamos dar uma analisada. Quando a gente fala classifique esta cadeia, eles querem que você faça a classificação de tudo. Então, não é só falar se é aberta, não é só falar se ela é insaturada. Tem que falar os 4 tipos das classificações, tudo bem? Então, um único composto pode ser classificado das 4 maneiras. Vamos tentar agora. Eu tenho aqui a minha cadeia que eu posso analisar, ela tem um começo e ela tem um fim. Então, essa cadeia é aberta. Essa cadeia, entre os meus carbonos, ela só faz ligações simples. Então, ela é saturada. Vamos analisar mais algumas coisinhas que estão faltando aí, 2 itens. Tem alguma coisinha para fora? Tem algum carbono que seja quaternário ou terciário? Não. Eu tenho ali uma coisinha para fora, mas não é carbono, é oxigênio. Então, essa cadeia é normal, porque não tem carbonos para fora da minha cadeia. E a última classificação que a gente vai fazer é quanto à homo ou heterogeneidade. Tem alguma coisa diferente de carbono entre os carbonos nessa cadeia? Tem. Tem aqui um oxigênio. Esse oxigênio vai ser considerado um heteroátomo. Se ele é considerado um heteroátomo, então essa minha cadeia vai ser heterogênea. Então, no final, como eu classifiquei essa cadeia? A classificação dessa cadeia ela é aberta, ela é saturada, ela é normal e ela é heterogênea. Aqui eu deixei um exercício para vocês fazerem e eu quero que vocês façam a classificação dessa cadeia. É bem simples, só toma cuidado com as ligações. Vejam se realmente todos os carbonos estão ligados para antes de falar se ele é aberto ou fechado, tá bom? Depois que vocês fizerem o exercício, vocês podem deixar a resposta nos nossos comentários, ou então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, vocês também podem deixar nos nossos comentários, a gente tenta responder isso para vocês. Essa foi a nossa aula de classificação de carbonos, espero que vocês tenham gostado e que tenha tirado as dúvidas de vocês. A gente se vê mais pra frente. Tchau, gente! E se gostou, aproveita para curtir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Tchau!